Cumprimento você na paz do Senhor Jesus. Levítico 16, a partir do versículo 29, do 29 ao 34, vamos falar acerca de um tema muito profundo e maravilhoso, que é o dia da expiação, que nós vemos em Levítico 16, e como tudo isso aponta para Cristo, o nosso Salvador. Meus irmãos, o livro de Levítico, ele é conhecido como o livro da santidade. E ali Deus ele mostra ao seu povo como ele é santo e como o pecado precisa ser tratado com seriedade. No capítulo 16, vemos o que era chamado de Yom Kippur, o dia da expiação. E uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, levando sangue para oferecer sacrifício pelos pecados dele mesmo e de todo o povo. E esse era o dia mais solene do calendário de Israel. E aqui já fica uma pergunta para você refletir. Como você lida com a sua culpa? Muitos tentam ignorar, outros justificam, mas só em Deus encontramos o perdão verdadeiro. Hoje vamos entender esse ritual e principalmente como ele se cumpre de forma perfeita em Jesus Cristo. Meus irmãos, o dia da expiação no Antigo Testamento, nós vamos ver o papel do sumo sacerdote. Veja que no dia da expiação, o sumo sacerdote ele não podia simplesmente entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Não. Primeiro, ele oferecia sacrifício por si mesmo, porque também era pecador. Só depois ele entrava com o sangue no Santo dos Santos para interceder pelo povo. E isso nos ensina algo muito interessante. Ensina que ninguém está acima da necessidade de perdão. Até o homem mais espiritual, o sacerdote escolhido, precisava reconhecer seus pecados diante de Deus. Vemos também os dois bodes, né? Porque ali depois vinham aqueles dois bodes. O primeiro era o sacrifício como oferta pelo pecado. O sangue derramado lembrava que o pecado sempre exige morte. Mas havia também ali o segundo bode, o chamado bode expiatório. Ali o sacerdote colocava as mãos sobre ele, confessava todos os pecados do povo, e o bode era levado para o deserto. E isso mostrava que Deus não apenas perdoava, mas também afastava a culpa do meio do povo. É como se Deus dissesse: eu não só apago sua dívida, mas também tiro o peso dela de sobre você. E o significado espiritual, meus irmãos, é que tudo isso era uma ensinação profética. O povo via com os olhos físicos a seriedade do pecado e a necessidade de um substituto. Mas esse sacrifício precisava se repetir todos os anos, mostrando que ainda não era suficiente. E da mesma forma, muita gente hoje tenta pagar sua própria culpa com sacrifícios humanos, seja boas obras, rituais, penitências, mas só Cristo pode trazer o perdão completo e definitivo. Nós vemos, irmãos, o cumprimento em Cristo. Nós vemos que Jesus, como sumo sacerdote. A carta aos Hebreus vai nos revelar que Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele entrou não no tabernáculo terreno, mas no Santo dos Santos celestial. Não levou sangue de animais, mas o seu próprio sangue. E ao contrário dos sacerdotes humanos, ele não tinha pecado.
O seu sacrifício foi único, perfeito e eterno. E isso significa que hoje nós temos alguém que intercede continuamente por nós diante do Pai. Jesus também, ele é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. João Batista o apresentou dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, ele assumiu o papel do bode expiatório. Os nossos pecados, eles foram colocados sobre ele. E Isaías 53 diz que ele levou sobre si as nossas dores, foi ferido por causa das nossas transgressões. E quando o diabo tentar te acusar, lembre-se, seus pecados já foram levados para longe por Jesus. Vemos, irmãos, o perdão completo e também eterno. No Antigo Testamento, o perdão era temporário. A cada ano, novos sacrifícios eram necessários, mas em Cristo, o perdão ele é eterno. Hebreus 10 declara que com uma única oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E isso significa que você não precisa viver sobre a escravidão da culpa. Você pode andar em liberdade sabendo que o preço já foi pago por completo. Meus irmãos, Romanos 8, no versículo 1, diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, não há mais condenação sobre sua vida. O inimigo ele pode tentar trazer lembranças do seu passado, mas a verdade é que Deus já lançou seus pecados no mar do esquecimento. Entenda que o perdão não nos leva a viver de qualquer jeito. Muito pelo contrário, ele nos leva a viver em gratidão. Meus irmãos, quem entende a grandeza da graça vive de maneira santa, separada para Deus. Saiba que a santidade, ela não é um peso, ela é resposta de amor. Aquele que foi perdoado de uma grande dívida não vive mais da mesma forma. Nós, irmãos, somos chamados a perdoar. E há algo mais. Quem foi perdoado precisa perdoar. Jesus disse lá em Mateus 6 que se não perdoamos os outros, também não seremos perdoados. E se Cristo já levou a sua culpa, por que você continua carregando a culpa dos outros contra você? Meus irmãos, o perdão que recebemos deve se transformar em perdão liberado. Meus queridos, o que aprendemos nesses poucos minutos é que no Antigo Testamento a expiação era repetida todos os anos. E em Cristo a expiação ela é eterna e definitiva. E hoje você pode viver livre da culpa e da condenação. Aí eu te pergunto, você já entregou a sua vida a Cristo? Você já recebeu esse perdão eterno? Hoje pode ser o seu dia da expiação pessoal. Você não precisa mais viver preso à culpa, ao passado ou à condenação. Ore comigo neste momento, entregando sua vida completamente ao Senhor e recebendo o perdão que só o sangue de Jesus pode dar. Ore comigo e diga assim: Senhor, nesse dia, através da tua palavra,
eu quero entregar a minha vida ao Senhor, sabendo que o Senhor derramou sangue na cruz por amor à minha vida e que através desse sangue derramado, o Senhor me libertou da culpa. E nesse momento eu consagro a minha vida a Ti. Assim oro, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique com Deus e que o Senhor te abençoe.